Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Muito obrigado pela sua companhia em mais um domingo. Agradecer a todo mundo que tem nos ajudado aqui no canal com os comentários, as curtidas. Isso faz com que o Evangelho chegue a mais pessoas, contando com a colaboração de vocês, pois o canal não é monetizado, então a gente conta com a caridade individual de cada um. O comentário vocês podem deixar o nome ou a cidade, ou deixar aí alguma mensagem de acalento, quem sabe para alguém que esteja precisando. Quando a pessoa for ler os comentários, ela também pode ler o seu e se sentir acalentada. É uma forma também de nós levarmos uma mensagem de consolo aos amigos, às pessoas aqui do canal, que mesmo nós não conhecendo às vezes fisicamente, já nos conhecemos vibracionalmente por esta família que se forma aqui neste momento de oração, de agradecimento a Deus pela semana que se finda, outra que se inicia, pedindo a Deus, a espiritualidade superior, que possa nos ajudar em mais uma semana, com as questões que nós temos que passar, com os momentos felizes e também os desafiadores, que a espiritualidade possa estar sempre ao nosso lado. E a gente, mais uma vez, agradece o carinho de cada um de vocês. Hoje, dia 10 de novembro do ano de 2024, vamos iniciando este Evangelho no Lar, pedindo a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos. Vamos trazer no pensamento uma paisagem que nos liga a Deus, tentando nos desligar um pouco dos problemas da semana, da família, do trabalho, nos conectando. Este é o momento de nós recebermos o passe, de fluidificarmos a nossa água. Pode colocar aí a sua garrafa, ir tomando durante a semana, distribuir também com os nossos filhos, animaizinhos de estimação, com os familiares também. Vamos pedir a Deus a proteção para o nosso lar e também para os nossos vizinhos. Os vizinhos estando em equilíbrio, a nossa casa também está. Por isso, fazemos a caridade quando oramos também pelos nossos vizinhos, aqueles que estão mais próximos de nós, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Pedimos também pelo nosso país. Este é o momento de pedir, porque Jesus nos ensinou a pedir, a bater. E trazendo esta paisagem, nós vamos iniciando com a nossa prece. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga, nós agradecemos por este momento de união, de trabalho, de espiritualização. Pedimos, Deus, que intua a mim que estou aqui na frente do trabalho com a minha voz, que a minha voz possa chegar aos lares dos nossos amigos no Brasil e no mundo, e que eles possam receber, nem que seja uma gota, de aprendizado, de esperança, de fé. Que possamos também juntos vibrar para aqueles que estão aqui neste momento ouvindo o Evangelho e que estão com alguma necessidade maior, algum adoecimento físico ou psicológico. Que possamos vibrar por aqueles que neste momento não veem solução na vida, que estão em desesperança, com tristeza profunda, em processos depressivos, que eles possam mais uma vez encontrar o consolo na nossa querida e amada doutrina espírita, através também dos ensinamentos de Jesus, o nosso amado Mestre. Sendo assim, vamos iniciando este Evangelho, que assim seja, graças a Deus. Saiu para nós hoje no Evangelho, capítulo 13, item 4, os infortúnios ocultos. Grande tema que eu amo muito, saiu aqui no sorteio para nós hoje. A espiritualidade nos convocando a falar mais uma vez sobre a caridade, a necessidade de sermos caridosos. A grande meta aí do espírita, nós falamos muito do espiritismo no mês de outubro,
Talvez ficou faltando esse tema, por isso a espiritualidade está nos conduzindo, mas nós falamos de maneira indireta. Não existe espiritismo sem caridade. A base do espírita é ser caridoso, e há várias formas de sermos caridosos. A caridade moral, a caridade material, mas a principal, a caridade conosco mesmo, de reforma íntima, e a caridade moral, que é a mais difícil e é a que menos nós fazemos. A caridade material se torna ainda mais fácil, porque a caridade moral depende da nossa reforma íntima. Você parar um momento para dedicar uma oração, uma vibração para o outro, você evitar o julgamento, você evitar condenar o seu irmão, proferir uma palavra contra ele, aí nós temos que trabalhar de fato a reforma íntima. Tão importante este tema que a espiritualidade superior nos convoca, que a espiritualidade trouxe para Allan Kardec, que coordenou os trabalhos, a materialização dos livros que dão a base da doutrina espírita. Em todos eles se fala de caridade de forma direta ou indireta, e também nos artigos da Revista Espírita. Tema, então, de suma importância para o espírita. Na época, então, de Kardec, os espíritos falaram, não é fora da igreja que não há salvação, mas sim fora da caridade, fora do amor ao próximo. Quem ama, então, a si próprio e ao outro, vai entrar nessa comunhão e vai ser caridoso. E nós estamos neste trabalho na Terra, constante, aprendendo a dividir com o nosso irmão, como Jesus nos ensinou. É um trabalho constante, e é claro que nós vamos passando por etapas evolutivas, mas nós precisamos trabalhar interior, a cada dia. Muitas pessoas nos dizem, eu ainda não consigo ser caridoso com os animais, por exemplo. Perfeito. Mas você já pode começar a evitar maltratar, evitar piorar a situação daquele animal. Muitas das vezes não vamos conseguir fazer caridade com determinados setores, mas nós podemos orar, vibrar por aqueles que ajudam essa determinada parcela da população. A caridade, então, pode ser feita de várias maneiras, mas precisamos começar. É um primeiro passo. E como nós já dissemos muito aqui no Evangelho, mas não custa repetir, caridade não é somente feita dentro do centro espírita, muito pelo contrário. Mais de 90% dos nossos trabalhos de caridade são feitos fora do centro espírita. Apesar de muitos centros espíritas no Brasil e no mundo realizar algum programa de caridade em prol da comunidade mais próxima, que está ali ao centro, ou de alguma classe que está necessitada, de algum abrigo, de idosos, enfim. Mas, todavia, não é somente dentro do centro que nós podemos fazer a caridade. Há diversas instituições sérias que nós podemos ir e realizar este trabalho de caridade. E é bem difícil realmente dar este primeiro passo, mas eu sempre falo com vocês e dou o meu testemunho pessoal, que o trabalho na caridade nos ajuda muito na nossa reforma íntima a nos conhecer, a refletir sobre a vida e a desenvolver a empatia. Desconfio eu que a espiritualidade falou isso para Kardec, porque nós desenvolvemos a empatia através da ajuda ao próximo, seja ela qual for. E a empatia, ela é superior à pena. A pena é um sentimento melancólico, triste, que nós até temos de imediato. Mas nós temos que ter empatia. A empatia, sim, irá nos movimentar, nos colocar no lugar daquele que sofre e sentir com ele. E no item 4, aqui nos infortúnios ocultos, acho uma passagem belíssima do Evangelho. Quem não leu vai ter oportunidade agora. Quem tem o Evangelho pode acompanhar conosco aí. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observa-se impulsos generosos no sentido
de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, o dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. São aquelas pessoas que estão numa condição de doença ou sem o que comer dentro de casa. Aqui é uma observação minha. Aquelas pessoas que estão sofrendo sozinhas, caladas dentro de suas casas e não saem para pedir ajuda e ficam ali no seu silêncio. E muitas das vezes são descobertas por médium, por pessoas caridosas que são intuídas por espíritos superiores. E a ajuda chega de alguma forma ou outra. Quantos relatos nós temos de irmãos que frequentam centros espíritas, Brasil afora, e que às vezes numa situação de muita dificuldade material, sem dinheiro às vezes para pagar as contas, para comprar o alimento, sem dinheiro às vezes para pegar o ônibus, para tentar um emprego, e às vezes vinha um anjo como eles são taxados, sem perguntar nada, sem dizer nada, ia lá e ajudava. São as intuições que nós recebemos em determinadas ocasiões. Este capítulo fala muito sobre isso. Será que nós já estamos preparados para receber essas intuições? E já estamos generosos o suficientes para dividir com os nossos irmãos o alimento, o amor, a vibração, o passe? Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado? E o que traz em sua companhia uma moça tão modesta, bem vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde ela vai? Sobre até a mansarda, onde encontra-se uma mãe de família, cercada de crianças. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar, ou seja, sem ficar envergonhados. O pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças a essa boa senhora, aquelas crianças não mais sentirão frio, nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas, o leite não secará no seio de quem as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhes repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados material de que necessita. Dali, ao acabar a visita, ela vai para o hospital, levar ao pai que está internado algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera. Ali se encontra um verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais são suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminando seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Aonde ela mora? Ninguém sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite,
um concerto de bênçãos se elevam em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Vamos dar uma pausa aqui para nós pontuarmos, muito importante, essa reflexão que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira, a questão da caridade. Ali, essa dama, que provavelmente era uma pessoa que tinha recursos financeiros fartos, na carruagem, né, que na época era mais comum, estava como se fosse um mini armazém. E ela ia ajudando, além dessa família, outras pessoas, provavelmente da comunidade. Mas olha a importância de nós lermos o Evangelho. Aqui, deixa-se bem claro, ela não perguntava a religião, a crença de nenhum das pessoas, que ela ajudava. Muito importante isso para nós. Nós não devemos fazer caridade apenas para aqueles que professam na mesma fé. Isso está claro no Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós possamos refletir sobre isso, principalmente para aqueles que estão dentro de centros espíritas. Observe, porque isso é uma orientação de Kardec, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Ao fazermos a caridade, não precisamos perguntar se a pessoa é espírita, católica, evangélica, enfim, e que infelizmente alguns centros podem fazer isso. Somente dar o alimento ali para aqueles que estão cadastrados, que frequentam o centro espírita. Não é essa a orientação. Então, para aqueles que estão dentro de centros espíritas, questione. Lembra do que nós ensinamos aqui, nós podemos questionar. O centro espírita tem que ser um local aberto, e está aqui no Evangelho. Não temos que fazer a caridade apenas para aqueles que pensam como nós ou professam a mesma religião que nós. Muito pelo contrário, olhar a todos, como Jesus fazia. Jesus não ficava perguntando se a pessoa era A, B, C de tal religião. Quando ele tinha ali que fazer um trabalho, ou quando alguém chegava até ele, ele acolhia. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. Interessante essa parte. Porque ela ali ocultava por vezes o nome, fazia de forma discreta, muito provavelmente talvez era uma pessoa ali conhecida na cidade, mas evitava, mas não precisava dizer o nome, porque a vibração dessa irmã ficava. Por que tão singelo traje? Continua Kardec aqui. Para não insultar a miséria com seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha, para que a filha aprenda como se deve praticar a beneficência. Interessante também ponto para nós refletirmos. Estamos ensinando e estimulando os nossos filhos a ser caridosos, a olhar para o próximo com empatia e amor, lembrando também o que está ali no Livro dos Espíritos. Os filhos são espíritos que estão sob a nossa responsabilidade, principalmente na fase da infância e adolescência. É claro que nós não podemos controlar e determinar a decisão do filho. Nós já falamos isso aqui. Se o seu filho fizer 18 anos, se tornar independente, não quiser ser uma pessoa caridosa, você não pode controlar a decisão dele. Mas a sua consciência vai estar tranquila, porque você ensinou e deu o bom exemplo. E eu duvido muito, duvido mesmo, que aquela família que é caridosa, que dá o exemplo, que leva os seus filhos para este ato, não desenvolva neles a empatia. É muito raro. A não ser que seja um espírito muito endurecido, de muitas reencarnações, e aí ele esteja ali, né, como no caso do livro Os Mensageiros, da nossa querida irmã, que estava ali recebendo um espírito endurecido de diversas reencarnações. E ali ela precisava amolecer aquele coraçãozinho, mas ele já estava aprendendo algo com aquela irmã, Dona Isabel. Mas, para os pais espíritas, estimulem os filhos a irem.
Estimulem os filhos a doarem, a ter empatia com os amigos, com os colegas de escola. É no exemplo cristão, não na imposição. Nós não vamos conseguir impor, principalmente quando eles forem adultos. Mas o exemplo, a sua parte você fez. A sua consciência estará tranquila diante deste exemplo que você deixou. A mocinha também quer fazer a caridade, nos conta os espíritos aqui. A mãe, porém, lhe diz: o que podes dar, minha filha, quando você nada tem? Se eu te der alguma coisa para você dar para eles, qual será o seu mérito nisso? Neste caso, não seria você que está fazendo a caridade, mas sim eu. Olha que reflexão, né? Então, ela estimulava a filha a fazer algo também para dar. E aqui nós podemos estimular os filhos, principalmente, a fazer a caridade moral, que não custa algo material, que às vezes eles não conseguem, porque realmente às vezes não tem como trabalhar, principalmente na infância, né? A criança não trabalha, e às vezes ele não vai querer doar ali a sua única mesada, mas podemos estimular a fazer a caridade moral. Ficou sabendo que alguém está doente, vamos orar por essa pessoa. Ah, chegou da escola, contou que o amiguinho faltou porque estava doente. Então vamos fazer uma prece. Depois você pergunta, ensina ele a perguntar, a demonstrar preocupação. Então, algo que eles possam doar de si também. Conseguimos isso com a caridade moral. Nesse caso, ela fala, né, seria eu que faria caridade. Que merecimento você teria nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, você me ajuda a tratá-los. Então ela explica para ela que ela faz a caridade moral. Você dispensa cuidado para eles. Isso é dar algo. Não te parece bastante isso? Aprenda, minha filha, a fazer obras úteis e confeccionará roupas para essas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã preparava a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? O que importa? Importante frase também aqui para nosso estudo. É espírita ela? O que importa a nossa curiosidade? Se é espírita, se é católica, se é evangélica, se não tem religião, mas acredita na espiritualidade, isso não importa. O que importa aqui são as obras. Seremos reconhecidos então pelas nossas obras, pela reforma íntima. O que nós falamos muito no mês espírita aqui no Evangelho. O que importa verdadeiramente é o que nós executamos com aquilo que nós aprendemos. Não adianta nós irmos no centro espírita todo dia, não adianta ouvirmos palestra o dia inteiro, se nós não conseguimos ter frutos deste trabalho em prol do próximo, em prol da comunidade, em prol da nossa família. Não adianta. E também nós não temos desculpas, porque, William, mas eu tenho uma condição financeira que não me permite ser caridoso. Perfeito, eu sei que muitas pessoas podem estar nessa situação, não está sendo momentos fáceis para todo mundo, porém, não é somente com dinheiro e com material que nós fazemos a caridade. Neste momento do Evangelho mesmo, nós podemos fazer a caridade para alguém, trazendo um nome que nós sabemos que de alguma pessoa do trabalho, da família, dos vizinhos que está adoecido, um recém-desencarnado, uma pessoa que você viu na rua numa condição insalubre, que você ficou com a empatia por essa pessoa, que você não conseguiu ajudar porque não tinha um dinheiro, uma pessoa numa situação de vício deplorável, que você viu que marcou o seu pensamento, você pode fazer uma prece em prol daquela pessoa. Uma família que você sabe que está numa condição financeira ruim, que você não consegue ajudar, porque na sua atual condição financeira você não consegue, mas você pode ajudar de uma forma muito
bacana que é enviando essas boas vibrações. Em casa, para nós terminarmos aqui, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que ela faz, porque ela não deseja aprovação. Olha só, ela faz isso e não conta para ninguém. As pessoas ali da alta sociedade, talvez as amigas, os amigos do marido dela, não sabiam o que ela fazia. E ela não falava. Além de Deus e da sua consciência. Apenas duas pessoas, né? As pessoas que ela ajudava, Deus e a sua consciência. Certo dia, no entanto, aconteceu uma situação imprevista. Leva-lhe a uma casa de suas protegidas que andavam a vender trabalhos executados por suas mãos. Essa última, ao vê-la, reconheceu a sua benfeitora. E ela olhou para ela e pediu: silêncio, minha filha. Não diga nada a ninguém. Assim falava Jesus. Então a moça foi ali, vendeu alguns trabalhos para ela, reconheceu-a, e ela pede para ela: não conte para ninguém que eu moro aqui, que eu sou essa pessoa. Fique em silêncio, pois quem precisa saber o que nós fazemos é Deus e a nossa consciência. Lembrando que o que nos julga ou não é a nossa consciência. O bem que nós poderíamos ter feito e não fazemos. A caridade, o amparo àquelas pessoas que estão com alguma necessidade física ou espiritual. E também a nossa própria autocaridade, né, pessoal? Nós precisamos cuidar de nós também para que possamos manter este veículo físico em funcionamento, que também, treinando com a nossa família, que é o local de maior dificuldade. Eu trouxe alguns casos aqui do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, grande personagem que está sempre aqui no nosso evangelho. Tem um tempinho que a gente não fala sobre o Jerônimo, mas eu gosto de trazer os casos dele, principalmente quando a gente está falando aí de caridade. Por que eu gosto de dar o exemplo do Jerônimo em relação à caridade? William, mas Chico também foi muito caridoso e tantos outros médios foi, sem dúvida. Nossos aplausos e agradecimentos ao Chico e a tantas outras pessoas. Só que o Jerônimo, ele tinha todas as questões para ser uma pessoa não caridosa. Ele poderia dar todas as desculpas do mundo, porque ele não andava, ele tinha paralisia completa. Depois Jerônimo ainda teve o problema com a visão, ele ficou deficiente visual e ainda sentia fortes dores. Ele precisava da ajuda das pessoas para carregar ele numa cama. Ele não podia ir nem para uma cadeira de rodas. E aí o que eles fizeram? Eles improvisaram, conseguiram uma doação de uma Kombi na época, e colocavam ele. Para quem já andou de Kombi sabe o que eu estou falando, ela não tem ali uma suspensão muito boa e a gente vai sacudindo. Então você imagina o Jerônimo, um doente ali crônico, ele tinha uma doença crônica que ia atrofiando os músculos dele, tinha muitas dores, muita dificuldade para se alimentar, por vezes sangrava, enfim, uma situação muito delicada. E ele viajava para dar palestras nessa Kombi. Lembrando que a gente está falando aqui também da década de 60, 70 no Brasil, que as estradas eram ainda piores. Muitas estradas ainda eram rurais, não era igual hoje. Hoje nós temos ainda estradas ruins, sem dúvida, mas era pior do que é hoje. E também, além do perigo, obviamente, dessas estradas quando chovia. Além das palestras, das viagens que ele fazia para dar as palestras na região e também em cidades mais distantes, Jerônimo ainda teve a capacidade espiritual de montar uma creche, angariava alimentação ali para a comunidade, estava sempre ali no centro, dividindo seus conhecimentos com os irmãos. Então, sempre que eu falo de pessoa caridosa, eu me recordo desse querido irmão Jerônimo Mendonça, que aonde quer que ele esteja, ele possa receber as nossas vibrações. E é claro, né, pessoal, a gente possa aí estudar sobre a vida dele, que é muito interessante.
Jerônimo, ele era sempre requisitado para fazer a prece quando alguém desencarnava. Então levavam ele lá com a cama, levavam até o cemitério. Tem um caso dele que conta que certa vez ele foi fazer isso, levaram ele até o cemitério para ele fazer a prece para a pessoa que tinha desencarnado, e ele fez ali a prece, leu uma passagem do Evangelho. Porém, eles saíram para enterrar a pessoa e ele ficou ali na capela esperando, porque não podia levar, né, a cama até lá o local que faz a sepultura ali da pessoa, que é muito mais pesado, e simplesmente as pessoas foram embora e deixaram ele ali dentro da capela. Esses casos eram muito comuns na vida de Jerônimo, e olha que interessante, né? Ele fala que quando eles esqueceram ele ali, voltaram 2, 3 horas depois, ele falava, não, isso foi um grande teste para minha paciência e autoequilíbrio. E por vezes também ele tinha que trabalhar essa paciência em demasia. Por quê? Quando ele queria beber algo, um café, uma água, tomar banho, tudo ele dependia dos outros. E ele estava consciente. Ele não tinha nenhum problema neurológico mais grave que impedia ele de ter um psiquismo saudável. Mas ele tinha as limitações motoras, então precisava de alguém ali para alimentar. Uma ocasião, algumas crianças, uma criança trigêmea de alto risco estavam necessitadas do amparo da creche. Os trabalhadores e o Jerônimo estavam preocupados e resolveram ir até a Uberaba conversar com o Chico. O Chico tinha o hábito de beijar Jerônimo. Quando acabava a reunião, ele caminhava para o lado da cama e lhe dava 2 beijos. Naquele dia, ele se aproximou e disse: Jerônimo, hoje eu vou te dar 3 beijos. E olhou para o pessoal da creche. Entenderam que eles lhes davam uma mensagem cifrada para que aceitassem as trigêmeas. Então, Jerônimo ali tinha uma creche, provavelmente eles estavam sem recurso, e sempre que eles estavam, eles iam até Chico, pedir uma confirmação se aceitavam ou não as crianças. E ali Chico deu os 3 beijos, eles entenderam como uma mensagem para receber essas trigêmeas. As crianças hoje, depois, né, que eles receberam, estão ótimas. Já estão adolescentes e agora saíram da creche. Elas eram, quando pequeninas, muito ligadas ao Jerônimo. Quando ele chegava, as 3 se aproximavam, beijavam, rodeavam com carinho. Quando eles faziam isso, o pessoal da creche se lembravam de Chico Xavier, dizendo-lhe: hoje, Jerônimo, eu vou te dar 3 beijos. Caridade é a palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deve conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-te, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro, e durante o seu exílio na terra, será para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão quando todos reunidos se abraçarem no seio de Deus o amor. Adolfo, a beneficência que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sempre que eu falo de caridade, eu lembro do Jerônimo, por vários motivos, como eu disse aqui, e eu indico aí a leitura do livro O Gigante Deitado, por Jane Martins Vilela. Bom, vamos então para a nossa vibração final, para o nosso momento meditativo de recebermos o passe e, é claro, aproveitarmos aí também para fazermos um pouco da caridade, lembrando de algumas pessoas que estão necessitadas, seja neste plano ou no outro, sejam recém-desencarnadas, aquelas pessoas que por acaso vierem no seu pensamento neste momento, siga a sua intuição. Siga a intuição de enviar a vibração do Evangelho, trazendo neste momento a nossa cabine de passe. Tem algum tempo que nós não entramos nela, essa sala
com os quadros ali de Jesus, de Maria, de Bezerra, de Chico. Nós vamos sentindo as irradiações desses espíritos amigos, olhando uma paisagem, pedindo a Jesus a autorização para iniciar este momento de passe. E no mesmo momento que nós vamos recebendo, nós vamos também doando um pouco para essas pessoas que neste momento necessitam. Vamos trazer no pensamento alguém que esteja adoecido ou um recém-desencarnado. Respirando profundamente, entrando em conexão com os nossos mentores. Em movimentos rítmicos, limpando o nosso perispírito, a espiritualidade vai regulando também o nosso sistema nervoso central, ajudando na nossa imunidade, nos nossos órgãos. E nós vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por este momento. Vamos agora trazer no pensamento mais forte essas pessoas, pedir a Deus, o nosso Pai, por elas. Seja quem for que você pensou, lembra do rosto, do nome ou da casa dessa pessoa, que nós possamos dividir essas vibrações. Enquanto eu faço a prece final, vocês fiquem aí mais um pouquinho. Deus, nosso Pai de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga e superior, neste momento em que nós nos encontramos aqui, nesta cabine de passe, recebendo os bons fluidos, trocando porque também estamos doando, nós agradecemos por essa oportunidade. Nós agradecemos por este Evangelho, por este trabalho espiritual. E pedimos, Jesus, conduza este trabalho espiritual àqueles que estão precisando ouvir este tema. Além daqueles irmãos que nos ouvem todo domingo. Que este trabalho possa ser intuído para as pessoas que estão precisando ouvir sobre esse tema. Nós agradecemos a espiritualidade superior. E neste momento, com muito amor, com muito carinho, nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando, meus irmãos, agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade superior, sentindo as vibrações e radiações, abrindo os olhos lentamente, bebendo um pouco da nossa água fluidificada. Um abraço para Ana Martins, Deus abençoe, Ana, obrigado. Edilane Cabreira, abraço. Vanessa Ramos, de Campina Grande, Paraíba. Isabel Manso, Branca Ramos, da cidade de São Paulo. Ricardo Bermudes, da Alemanha. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba. Bete Ferreira Gomes, Deus abençoe. Isamar Chamorro. Renata Maria, pode colocar a cidade, tá, pessoal? Ana Paula, de Cuiabá, no Mato Grosso, Deus abençoe. Antônio Nivaldo, Nildo José Almeida de Souza, pede orações, a gente vai vibrar por ele. Vânia Belo, um abraço. Sheila, de Osório, no Rio Grande do Sul. Dani Marques, Deus abençoe, de Barroso, em Minas Gerais. Sidney Bica, Viviane Antunes, de Campina do Monte Alegre, São Paulo. Deus abençoe. Laís Haddad, Várzea Paulista. Nelson Rocha. Natália de Belo Horizonte, em Minas. Eliane, da cidade de Essen, na Alemanha. Deus abençoe. Eduardo Silva. Marta de Paula Santiago, de Correntes, em Pernambuco. Do Rio de Janeiro, Maria Luna Barbosa. Deus abençoe. Maria José,
Não colocou sobrenome. Cristina Guedes de Jesus. Abraço. Aline Silva. Ieda Alcântara. Miriam Senra, em Paraíba, em Minas. Maria Lúcia. De Portão. Fernando de Várzea Paulista. Abençoe. Fábio Gonçalves. Abraço, Fábio. Gratidão, Rosi Mayra, de Zurique. Abraços. Daukler, de São Vicente, de São Paulo. Elaine, do Paraná. Abraços. Arthur Câmara, já falei. Pessoal, a gente vai terminando por aqui hoje, devido ao nosso horário, os compromissos aqui. Quero mandar um abraço para todos vocês, desejar uma ótima semana. Próximo domingo nós estamos de volta. Esqueci de mandar para Mel, do Canadá. Abraço, Melissa, do Canadá. Deus te abençoe. E a Inês, de Florianópolis. Deus abençoe. Até o próximo domingo, pessoal, se Deus quiser.